Os valores culturais estão dentro da gente. Então não é um fracasso ou um problema, uma neurose da mulher que vive esse tipo de relação em uma cultura em que, normalmente, os homens têm que ser da mesma idade ou, em geral, bem mais velhos que a mulher. Mamilos, mamilos, mamilos. Mamilos. Mamileiros e mamiletes, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de encontro e de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e para quem acha que o tempo passa rápido ou devagar, esse programa tem tudo a ver, porque amor e tempo precisa de movimento, né, Juliana? Verdade? Mas antes da gente entrar nas histórias, vamos rapidinho para o intervalo comercial. No Mamilos 525, a gente conversou sobre as forças invisíveis que moldam o nosso comportamento, para te empoderar a tomar as melhores decisões financeiras, escapar das armadilhas do inconsciente e realizar os seus planos. Você pode continuar essa jornada ouvindo o programa e depois escutando o Papo de Grana, da Acreditas, a maior plataforma de crédito com garantia da América Latina, realizado junto com a B3. São episódios rápidos, com conteúdos leves e acessíveis, que ajudam a organizar o seu dinheiro, sair de dívidas e até dar os primeiros passos nos investimentos. Os episódios estão disponíveis no YouTube da Acreditas e ainda tem materiais extras gratuitos para você se aprofundar. A gente vai deixar o link para a página na descrição do episódio ou você pode ir lá conferir no site creditas.com/papo de grana. Reforçando, creditas.com/papo de grana. Confere lá. Vamos juntos levar a educação financeira para mais brasileiros. Voltamos. Quando a Globo estreou o remake de Vale Tudo, não foram só a ética e a corrupção que voltaram para o centro do debate. As tramas em que mulheres se envolvem com homens mais novos, de Odete Roitman vivendo romances com parceiros mais jovens, a Aldeide engatando um caso com o filho de uma amiga, incendiaram comentários, manchetes e timelines. Em poucas semanas, a gente viu a novela mexer em velhos códigos. Quem pode desejar quem, o que pega bem, o que vira fofoca, o que vira medo. Bom, hoje a gente vai além do estereótipo de tia rica predadora ou de crise de colágeno. A gente parte de 3 histórias que são reais para conversar sobre desejo, poder, corpo, tempo e como o etarismo vai acabar cruzando tudo isso. Quem nos ajuda, quem é a nossa guia nessa história, sem manual, sem moralismo, é a querida antropóloga e psicóloga Miriam Goldberg. A gente vai entender que como essas relações perpassam cultura, roteiro de gênero e as escolhas que fazemos quando o amor não cabe nas categorias lá muito fáceis. Miriam, seja muito bem-vinda de volta ao Mamilos. Conta para os nossos ouvintes, para quem está assistindo a gente, quem é você na fila do pão? Bom, Cris e Ju, é uma alegria estar com vocês aqui de novo no Mamilo. Eu, na fila do pão, sou antropóloga, sou pesquisadora, sou professora, sou escritora e, mais do que tudo, sou uma mulher que vive o massacre de estar envelhecendo numa cultura que supervaloriza a juventude. Então, todas as minhas pesquisas, desde 1990 que eu pesquiso essas questões que nós vamos conversar aqui, são sobre o que é ser mulher numa cultura como a brasileira, em que impõe milhares de regras e prisões que nós podemos agora nos libertar cada vez mais. A gente vai aprender através de histórias e com sua experiência. Vamos para a primeira história, então. Eu me separei há 4 anos de um casamento perfeito. Uma pessoa incrível, querida por todo mundo. E a gente fez tudo um protocolo. Primeiro a festa, depois o filho, carreira. Só que eu sentia que eu queria viver mais. Eu queria mais experiências, mais tesão pela vida, mais aventura. Eu virei a pessoa do filme Sim, Senhor. Dizia sim para quase tudo. Juntei uma galera de mulheres na mesma vibração, viajamos, saímos, beijamos, nos jogamos. Sempre deixei muito claro a minha preferência por homens jovens, do mundo de humanas, que curtisse samba, cerveja e audiovisual. Não à toa, os lugares que eu frequento até hoje são onde essa galera tá.
Numa dessas festas, nos conhecemos, ele passou, eu olhei, ele olhou, a gente conversou 20 minutinhos, uns beijos, pegamos Instagram. O básico do rolê solteiro de hoje. No dia seguinte, trocamos mensagens, mas ele ia viajar, não deu em nada. Meses depois, ele postou sobre o aniversário. Olha que curioso. Em cima do bolo, o número, 30. Ele com 30, eu com 42. Daí em diante, rolaram interações no direct, mas a gente não se viu mais. Começo de 2024, eu vivi uns meses de uma relação casual que me deixou péssima emocionalmente. E olha que era a primeira vez que era um cara mais velho. Eu já vim idealizando ter companhia depois de anos de esbórnia. Alguém para viajar, cinema, jantar, tá junto. Como foi um desastre, eu viajei por 20 dias para o verão europeu com 2 amigas. Conformada, esse campo amoroso não vai ser um grande sucesso na minha existência. Tudo bem, vai, o resto da vida é bom o suficiente. Na volta eu fui em um festival. Mais de 10.000 pessoas e alguém toca no meu ombro. Oi? Lembra de mim? Um ano depois da única vez que a gente se viu, nos reencontramos. Ficamos juntos os 2 dias de festival, ele me apresentou os amigos, me chamou para sair depois. E daí em diante a gente nunca mais se separou. A gente ficou uns 6 meses sem oficializar, mas nos vendo sempre. E tudo de primeiro veio dele. Ele se declarou apaixonado, ele disse eu te amo. Ele me chamou para conhecer a família, para a festa de fim de ano do trabalho. A gente viajou para tour perfeita, samba, cerveja, praia, tudo sempre uma delícia. Por dentro, eu estava feliz e apaixonada e completamente pirada. Apesar de sempre ter estado com pessoas mais jovens, agora essa era uma relação de verdade. E eu estava assustada. A gente saía para almoçar e eu pensava se as mesas do lado podiam estar achando que eu era mãe dele. Passava dia e noite esperando a hora que isso ia acabar, que ele ia olhar para mim e ver a minha idade estampada na minha cara, literalmente, e decidir me deixar para viver com alguém que tivesse a mesma quantidade de colágeno e data de nascimento depois de 1990, pelo menos. Quase um ano juntos e eu não enfrentei comentários ou reações estranhas, nem da minha família, que é mais tradicional. Mas isso nem precisa, porque eu mesma já crio os piores cenários. Ao mesmo tempo que me surpreende estar numa relação em que eu me sinto valorizada, cuidada e amada. Ele tem uma capacidade incrível de verbalizar sentimento e elogio, coisa que eu sou péssima. Eu me descobri mais preconceituosa do que eu imaginava. Muitas vezes penso que uma relação com essa diferença de idade, especialmente com a mulher mais velha, é inviável. Pensar no futuro me dá medo e por isso decidi não pensar, e nem falar sobre. O que eu mais valorizo aqui é a falta de traumas e de joguinhos. Desde o primeiro dia, ele trouxe o interesse sem fingir nada, direto no que queria. Lembro de quando ele disse que estava com saudades, 3 dias sem se ver, e eu respondi que também, mas não falei com medo de parecer louca. Ele, bom, ainda bem que eu não tenho medo, né? Me marcou. É o resumo de estar com alguém que tem a vida pela frente e talvez ainda não tenha passado por experiências que vão limando essa quase inocência para se declarar. Mesmo essa relação me colocando em xeque comigo mesma todo dia, decidi seguir um dia de cada vez. E vou me tratando para não endoidar de vez em terapia. Miriam, essa história é muito boa, porque tem um romance acontecendo, mas dá para ver a voz do anjinho e do capetinha ali no ouvido dela, né. Ela fala que ela não teve reações extremas, nem da família dela, nem na rua, nem em lugar nenhum, mas ainda assim ela ficava naquela vigilância do vai acontecer, daqui a pouco alguém vai falar alguma coisa. E eu acho que isso perpassa tanto os valores culturais que nós temos, quanto o papel de gênero, quanto o etarismo. Então o que eu queria te perguntar é como é que a gente faz para identificar quando é o julgamento da cultura e quando é a nossa própria voz que já ganhou um corpo e vai se policiando e nos privando de viver o que de fato está acontecendo? Bom, na verdade, a cultura está dentro da gente, não está fora. Os valores culturais estão dentro da gente. Então, não é um fracasso ou um problema, uma neurose da mulher que vive esse tipo de relação em uma cultura em que, normalmente, os homens têm que ser da mesma idade ou, em geral, bem mais velhos que a mulher. Isso tem um conceito muito lindo, do que eu uso muito nas minhas pesquisas, que é dominação masculina. Nas culturas, em geral, não só na nossa, o homem tem que ser superior à mulher. Mais velho, mais alto, mais bem-sucedido, com mais dinheiro, mais poderoso, mais escolarizado. Então,
culturalmente, nós olhamos para cima ao buscar um parceiro. E os homens olham para baixo. Mulheres mais jovens, mulheres não tão poderosas, mulheres mais magras, mulheres mais baixas. Isso é dominação masculina. O homem tem que ser superior à mulher. Então, quando uma mulher e um homem inverte essa lógica, como no caso dela e no caso de tantas mulheres que eu pesquisei, e escolhe uma mulher mais velha, ou um homem mais jovem, a gente poderia pensar até em outras categorias, né? Um homem mais baixo e uma mulher muito mais alta, 12 centímetros mais alta, nós estamos subvertendo uma lógica cultural e dizendo: ele não é superior a mim. Ele não é superior a mim. Eu posso ser superior a ele em idade, em prestígio, em sucesso, em poder, em altura, em tudo. Não existe a possibilidade de pensar: ah, não, vamos pensar numa igualdade de gêneros. Na lógica que a gente vive cultural, ou você é inferior ou você é superior. Então, uma mulher e um homem, né? Mas aí eu acho que a nossa conversa vai ser muito maravilhosa. Quando a mulher subverte essa lógica, ela sofre muito mais culturalmente, só que a cultura está dentro de nós. Esse homem que escolheu essa mulher superior, porque é isso que eles me dizem, eu não enxergo a idade dela, eu enxergo que ela é mais inteligente, mais interessante, mais bonita, mais bem-sucedida, mais confiante, mais divertida. Ele não está enxergando a idade, ele está enxergando a superioridade. Ele admira essa mulher e escolheu essa mulher pela super. E muitos me falam, tem uma pesquisa grande com casais, não é casos e flertes, não. Casais casados há mais de 10 anos, em que os homens são, no mínimo, 10 anos mais jovens do que elas. E eles enxergam a superioridade delas. Mas aí vamos para elas. Elas não. Elas enxergam a idade delas. E a idade delas, numa cultura como a nossa, desvaloriza. Diz que ela é inferior, não superior. Então, as mulheres, mesmo as que estão casadas 20, 30, 40 anos com homens mais jovens, sofrem porque elas sentem que, apesar de serem consideradas superiores por eles, né, elas se sentem desvalorizadas socialmente. Então, a idade para elas, mais idade, é signo de desvalorização. Então, ele vai trocar por uma mulher mais jovem. Como se o único capital dela, o único capital da mulher, fosse a juventude. Então, quando uma mulher subverte essa lógica, ela sofre, porque não é o que a cultura quer. A cultura é a cultura da dominação masculina. Quando um homem subverte essa lógica, ele não sofre, porque ele está contestando uma lógica que aprisiona ele mesmo. Eu amo essa mulher, por que eu vou me submeter a uma cultura que diz que eu tenho que ser superior? Eu não quero ser superior. Ele não Então, é muito, muito lindo ouvir o discurso dos homens, que é o oposto do discurso das mulheres. O discurso dos homens é: ela é superior, e o discurso delas é: eu sou inferior. mas é difícil quando a gente não se vê, porque é isso que você falou, né, a cultura tá dentro. Eu acho que para além dessa questão que você pesquisou nos casais, o que a gente escutou das mulheres que nos contaram as suas histórias, é que tem, para além do gap de idade que sempre vai trazer algumas questões, a gente mudou muito rápido questões culturais nos últimos tempos. Então, 10 anos a gente já está falando de uma geração diferente, que foi educado diferente, que cresceu ouvindo coisas diferentes. Assim, em 10 anos a gente normalizou na TV, na música, a participação da mulher em todos os lugares.
Então, eu queria que você falasse um pouco dessa se você vê isso, uma diferença em como se vê gênero, como se percebe, como se lida, se comporta com gênero, quando a gente tem só 10 anos de diferença, né? Então, eu namorando caras de 45, 50, versus eu namorando caras de 30. Qual é a diferença que tem dessas transformações todas que a gente fez na hora de olhar para gênero e dentro das relações? Mas tem uma coisa que mudou muito eu diria assim, desde 2000. Eu comecei essa pesquisa no ano de 2000. Mudou muito, mas tem uma coisa que a gente não sabe. Os discursos mudam, os comportamentos mudam, mas os valores culturais não mudam rapidamente. Tá bom. Tanto é que tem meninas que não querem ser mães e ficam: "Ai, meu Deus, como vai ser a minha velhice? E se eu não tiver filho, será que eu congelo? Se eu" E já 50% das mulheres não querem mais ter filhos e ainda continuam em crise, porque os valores culturais são muito enraizados e toda hora nós estamos nesse confronto entre mais escolhas, mais liberdade, mas os valores que estão dentro da gente, que estão Muito na bom. são culturais. Então, quando a gente tem essa contradição, é normal passar. Eu não vou usar normal, porque de perto ninguém é normal. É comum, porque nós lógico que a geração mais jovem vai ter menos contradições, porque já nasceu em uma cultura em que mulheres mais velhas estão se relacionando com homens mais jovens, e isso já vai ser mais comum para eles. Mas mulheres de 30, 40, 50, 60, 70 não nasceram nessa cultura. Nós estamos transformando com os nossos comportamentos essa cultura. No entanto, o que eu acho mais interessante é pensar por que as mulheres reforçam e reproduzem a dominação masculina nos seus discursos e nos seus sentimentos. Porque elas têm clareza: olha, a sociedade está mudando. Olha, eu sou uma mulher poderosa, eu sou uma mulher independente, eu posso escolher, mas eu tenho vergonha de ser mais velha. Não é que ela não sofre. Eu sou casada com um homem 12 anos mais jovem, porque eu me casei só depois que eu fiz essa pesquisa, porque eu nunca me permiti me relacionar com um homem mais jovem, que eu achava impossível alguém se interessar por uma mulher mais velha. Depois dessa pesquisa, eu me casei com um homem mais jovem, 12 anos mais jovem. Ninguém nunca me xingou, me ofendeu, nada, zero. Até Constrangeu. porque nunca, zero. Mas eu tenho vergonha. Não é nem que eu acho que ele vai me abandonar e trocar por outra mulher. Eu tenho vergonha, como se a minha idade, a minha velhice, fosse um signo de inferioridade cultural. Ele tá igual a mim, não parece nada assim, a aparência dele, mas ele tem um valor, que é a ele é mais jovem. Então, eu tenho trabalhado muito essa questão. A cultura provoca essa vergonha e nós, mulheres, no nosso dia a dia, reforçamos e reproduzimos a dominação masculina com a nossa vergonha. Então, para mim, a questão não é se nós vamos nos relacionar com homens maiores, mas vamos. Isso é fato, cresce, vai crescer. Quanto mais independente for a mulher, quanto mais autonomia tal, mais escolhas vai ter. A questão é como nós podemos perder a vergonha de poder ser mais livres com a idade que a gente quiser. Ah, amiga, querendo tudo as velhas sem vergonha. Olha isso. Não. Tá certo, Mas olha só, eu não deixa criei o movimento das velhas sem vergonhas, Pois eu tenho um é. manifesto das velhas sem vergonhas. Miriam, olha só, tem uma questão que você coloca que pra mim é muito fundamental, esse negócio de a mulher olha para o homem que ele é mais, né, então ela vai buscar alguma coisa ali que me parece que tem muito a ver com maturidade e segurança.
que Isso. são coisas que a gente, na prática, não vê nessas gerações mais velhas. E eu acho que tem essa vergonha de falar assim: "Ah, ele é mais jovem, ele é imaturo". E na verdade, o que ela conta nessa história pra gente parece mesmo um masculino, né, ele é uma década mais jovem que ela, pouco mais, esse novo masculino que vem e fala: "Não, eu quero sim. Olha, e quero desse Uhum. jeito, e eu falo eu te amo, e eu falo eu tô com saudade". Sendo que se você pegar um cara, tá passando o Casamento às Cegas 50 a mais na Netflix, né, você vai pegar aquele homem maduro, né, mais experiente, mais bem-sucedido, que quando vai casar usa a camiseta game over, né, como se ele estivesse sendo forçado a fazer aquilo. Então, esse lugar do: "Tá, eu tenho vergonha da idade, porque parece que eu sou imatura, porque eu tô convivendo com um cara que teoricamente ainda não tem essa maturidade". O que que é, na verdade, que a mulher mira a hora que ela olha esse cara que no imaginário dela, é é mais do que ela? O que que ela tá buscando, sendo que na prática a gente não vê muito esse mais não? Bom, primeiro lugar, depois eu quero conversar um pouquinho sobre maturidade, É, na porque próxima eu acho que história tem isso. maturidade não tem absolutamente nada a ver com idade. Muitas mulheres e homens não têm maturidade. É isso aí. Continuam se comportando expectativas e buscas completamente iguais a uma jovem um jovem. Então primeiro, maturidade não tem absolutamente nada a ver com a idade. Segundo, o que que culturalmente as mulheres buscam? Valorização social por meio de um homem que é superior a ela. Uhum. E nessa valorização, vem um pacote. Acha que vem proteção, acha que vem segurança, acha que vem status, acha que vem prestígio, acha que vem um monte de coisa, mas eu acho que a primeira coisa que ela busca é uma valorização cultural. Tanto é que muitas mulheres que não querem se casar, que querem ficar solteiras, elas também têm a mesma angústia. Eu não sou valorizada socialmente, porque não tem um homem Eu não que me recebi a chancela valoriza. de um homem, né. Não tem um homem ao meu que uma vez eu gosto muito de ir ao cinema sozinha, e eu fui ao cinema sozinha, era um dia da semana, de tarde, não sei. E aí eu ouvi mulheres com seus maridos, uma falando para outra: "Olha aí, a Miriam Goldenberg escreveu 33 livros, mas está sozinha. Que adianta escrever 33 livros se ela está sozinha?". Ai, meu Então, coração. e eu tenho vergonha agora de ir ao cinema sozinha, coisa que eu faço tranquilamente na Alemanha, por exemplo, quando eu vou fazer minhas pesquisas, porque lá não existe essa mulher sem homem é uma mulher fracassada. A mesma coisa que se busca aqui no Brasil, um homem para te valorizar como mulher. Nesse pacote, você é como se você crescesse culturalmente, não porque você é poderosa, porque tem dinheiro, porque é independente, que escreveu 33 livros, não. É porque você, olha, você tem um homem para chamar de seu. Se esse homem for inferior, não te valoriza. Mas Miriam, é isso que eu Se queria ele pegar, porque for se na ele prática, os homens na prática do que a gente tem visto, os homens na maioria das vezes são inferiores. Eles vão ganhar menos, eles vão embora quando o filho nasce, então ele não sabe cuidar, ele não sabe prover, e a gente vê a quantidade de violência doméstica que existe, 99% provocada pelos homens. Esse imaginário que o cara vai te emprestar capital social, ele parece isso, falido há muito tempo. Então a mulher mas os parece que fica buscando uma proteção que na verdade ela não existe. não mas aí é o que eu te falei, os discursos mudaram, os comportamentos mudaram, mas os valores não mudam. Adorei isso, Miriam, eu Os adorei. isso que você falou é perfeito. Eu adorei que você usou capital social, Pierre Bourdieu na veia, porque é um autor que eu uso muito. Esse capital que nós buscamos nos homens, na verdade, não existe há muito tempo. Somos nós que temos mais capital social, capital físico,
inclusive porque nós envelhecemos melhor, capital cultural, capital financeiro, que nós estamos em muitas famílias, nós somos as provedoras, só que os valores não mudam assim. Cara, isso é Então, muito bom. quando você vai reverter? Vou dar um exemplo lindo para vocês. Às vezes você reverte rapidamente. Até 1971, a barriga grávida era uma coisa escondida, horrorosa, feia, que as mulheres usavam batas, não saíam de casa porque tinham vergonha da gravidez. Leila Diniz. Sol, 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 praia, praia, praia. Botou um biquíni e foi para a praia. Foi xingada de puta, de não podia, foi massacrada, foi todos os lados. Hoje, mas Barriga para não, jogo. Inclusive, eu acho que é barriga uma para das jogo. únicas Então, vezes que a gente tá livre para amar a própria barriga. É então, quando tá não é? grávida. E ainda tem mulher que não se preocupa um pouco, mas o que eu quero dizer é que demorou muito tempo. Não foi na hora que a Leila Diniz usou a barriga que imediatamente Sim. as mulheres começaram a imitar. Então, nós tem um conceito também, imitação prestigiosa. Nós imitamos quem tem prestígio, quem tem sucesso, quem tem poder. Quando aparece numa novela uma mulher poderosa escolhendo os homens, pá, isso inconscientemente, não é conscientemente, nós falamos, então eu também posso. Eu também posso ter o meu capital social para escolher os homens que eu quero ou para Vamos pra escolher segunda? não ter homem nenhum. Vamos para a segunda história, porque ela fala exatamente desse desejo por proteção que é um ouro de bandido quando a gente Ouro de procura. tolo. Ouro de tolo, isso. Nos conhecemos numa festa da música brasileira dessas que a gente vai para se jogar. Eu, há 2 meses de fazer 40, ele com 34. Ambos solteiros, leves, querendo curtir, mas com trajetórias bem diferentes. Eu já tinha feito todo o combo mulher para casar. 11 anos fui casada, com todos os protocolos, festão para 350 pessoas, AP, viagens, conquistas. Já ele morava sozinho, tinha namorado bastante, mas não tinha nada ali muito formal. Quando ficamos, eu saí achando que acabava ali. 6 anos mais novo, universo profissional completamente diferente do meu e, digamos, não era muito promissor. No dia seguinte, ele me chamou no Instagram. Respondi dias depois. Aquele fim de noite foi uma delícia, mas eu não saí de lá imaginando um date. Pois ele me chamou para jantar e eu não sei porquê, mas eu fui. A noite foi gostosa, ele é lindo de olhar, gostoso de beijar e de abraçar. Só que no jantar, o abismo entre nós ficou mais claro para mim. Ele seguia super interessado. Apareceu na minha festa surpresa de 40, porque as bonitas das minhas amigas convidaram, e aí a gente ficou diversas vezes. Ele se envolveu. Eu amava estar com ele, mas eu me sentia energizada, aprendendo com as diferenças de idade, de tribo, tendo conversas abertas sobre feminismo, sexualidade, diversidade, minorias, um mundo se abrindo. Ao mesmo tempo, o meu checklist interno martelava: não vai dar certo. Ele é mais novo, vai me trocar por uma mais nova. Ele ganha menos, eu não vejo futuro no que ele faz. Eu preciso de um homem mais velho para cuidar de mim. Eu preciso ser cuidada. E assim foi quase um ano. Ele querendo namorar, eu envolvida, mas dizendo que não ia estabelecer nada sério. Aí que o jogo virou dentro de mim. Eu olhei para minha vida e pensei: por que que eu preciso de alguém para cuidar de mim? Eu estou sozinha há anos. Eu mudei de AP, de emprego, enfrentei problemas de saúde, eu pago as minhas contas e a dos meus pais. Eu tenho carreira. Que cuidar, afinal, é esse? Um cuidado prático, funcional, que a gente nem vê na prática? Não faz sentido. Daí, eu me desapeguei do checklist e decidi tentar. Só que o fantasma da idade, aparência e julgamento, continuou. Olhando para o casal, dava para ver que eu era mais velha e isso não ia mudar. Aí começou a engrenagem. Eu malhava, fazia procedimento, gastava com cabelo, buscava um estilo que não denunciasse a minha idade. Nem tiazinha, nem tiazona. Fazia piada da diferença para pescar aquela. Imagina, amor, você é linda. Ele dizia que não ligava, mas eu precisava do reforço o tempo todo. Às vezes ouvia comentários pejorativos sobre casais em que a mulher era mais velha e eu pensava: é isso que vão falar de mim.
Vem um período de muita conversa, terapia, alinhamento de expectativas, e então a surpresa: eu estava grávida. Os fantasmas diminuíram de tamanho, não sumiram, mas ficaram menores diante de algo maior. E aí a gente decidiu morar juntos. No meio da mudança, perdemos o bebê. Muita Uhum. coisa para processar. Mesmo assim, seguimos. Entre caixas, pintor, marceneiro, engravidei de novo, sem estarmos tentando. Aí, medo, alegria, ansiedade e uma vontade mútua de passar por isso juntos. Agora, tô com 39 semanas, prestes a parir e vivendo um momento feliz. E já perdi a conta de quantas vezes pensei: como vai ser esses próximos anos em que eu vou estar acabada? Em quanto tempo eu volto a me sentir bem? Como fica a barriga, o peito? Quando posso retornar aos procedimentos? Se já era difícil me comparar com mulheres mais novas sendo um corpo 40 a mais, imagina pós-gestação e amamentação. Isso ainda ocupa um cantinho importante aqui na minha cabeça. Me faz sentir impotente, porque contra o tempo eu nunca vou vencer. Eu sempre serei mais velha, ainda que eu esteja super bem para minha idade. Miriam, que duro, né? Assim, eu já converso muito com a Cris sobre essa ditadura da estética, de como a gente pode ficar presa num vértice cruel de tentar brigar com o tempo, de querer manter tudo, sem mudar, né? Porque é infinito o que o mercado nos oferece. E quanto mais atenção a gente botar para isso, mais defeitos a gente vai encontrar, né? Faz parte do mercado vender soluções. Para isso, ele tem que provar que você está errada, que você está falha. Então, assim, a gente já é presa fácil, já é muito difícil ser mulher. Quando a gente coloca essa dinâmica que você explicou, que é da gente se sentir menos numa relação desigual de idade, é a receita para dar muito ruim. Como é que tem algum jeito de escapar? Porque todas as mulheres que a gente falou falam dessa questão estética ampliada, né? Então é a mesma que a gente sente sempre em qualquer relação, mas com uma lente de aumento. Dá para escapar? Não dá. Pode ficar quieta aí, sofrendo, porque não dá para escapar. Não dá. Tem que aceitar isso. Eu sou uma pesquisadora há mais de 30 anos sobre essas questões e eu sofro com isso. Juro, eu sofro com isso. Olha aqui, hoje eu vim assim com essa blusinha, que tá calor aqui no Rio, mas olha aqui meu braço. Pensa que eu gosto? Não. Pensa que eu gosto do meu bigode chinês? Não. Pensa que eu não sofro com meus cabelos brancos? Sofro. Não dá para escapar, porque eu moro aqui no Brasil. Uhum. E aqui no Brasil, eu estou perdendo valor e capital quando eu fico velha. Então, dá para escapar? Não. No entanto, vírgula, em que eu quero investir a minha vida, o meu tempo, o meu dinheiro, o meu prazer, os meus propósitos? Eu posso escolher. Eu tenho liberdade para escolher. Eu estou sofrendo. Eu posso entrar com uma academia de musculação, que eu não faço musculação, eu caminho todos os dias. Eu nunca fiz nenhum procedimento, eu poderia fazer. Eu faço meu cabelo aqui em casa, eu não faço minhas unhas, nunca fiz. Então, eu posso escolher, apesar do meu sofrimento. Uhum. Pensa que eu não sofro? Pensa que eu não olho as mulheres que estão lindas com sangue, bigode chinês? Hã? Então, tudo bem. Então, qual é a saída para deixar de sofrer? Não. Vai sofrer porque a gente vive nessa cultura. Pode ir morar na Alemanha, por exemplo. Eu não quero morar na Alemanha. Na Alemanha, as mulheres não envelhecem, cuidam da saúde, mas não fazem nada. Nada. Elas cuidam da saúde, Porque a mas gente anda você não sem quer. roupa, né? Mais difícil. A É. gente anda sem Não, roupa, lá se elas ficam esfregando, mais difícil. Mais lá elas erotizado, eu acho. ficam lá elas ficam nuas nas praias. Eu fui dar aula na Espanha, em Tarragona, vi um monte de mulher de todas as idades e homem também pelados.
Então, não é isso. Lá, o corpo, a juventude, não é o capital, não é uma riqueza, não é o que o que as mulheres, vamos falar das mulheres, querem colocar o seu tempo, o seu dinheiro, suas preocupações. E eu sofro porque eu vivo no Brasil e não é o que eu quero investir meu tempo, meu dinheiro, minhas preocupações. Então, viver essas contradições e escolher, apesar do massacre cultural e o massacre das próprias mulheres, Exato. porque são as mulheres que me dizem: "Ah, Miriam, por que você não faz um preenchimento aqui? Por que você não faz o preenchimento aqui? Você vai ficar parecendo uma jovem, você tem um corpinho tão lindo, você é tão magrinha". Era só são as mulheres que reforçam. Meu marido não fala nada disso, ao contrário, ele não quer que eu faça nada disso. Mas as mulheres reforçam essa lógica da dominação masculina que aprisiona as mulheres na juventude. Então, dá para escapar, Gil? Não. Vai sofrer? Vai. E apesar do sofrimento, ou até por causa do sofrimento, você tem suas escolhas. Eu sou uma minoria na minha classe social, no meu universo. Eu não conheço mulher nenhuma. Ah, e antes da pandemia, que não fazia unha, que fazia o cabelo em casa, eu não conheço. Mas é a minha escolha. E agora eu estou até na moda, porque agora tem essa coisa de não fazer unha, não pode tirar cutícula, não pode pintar unha, deixa o cabelo de qualquer jeito. Quer dizer, então, eu acho que, mesmo com o massacre cultural, você tem a liberdade, e Uhum. melhor, tá? É melhor do que liberdade, que é a palavra que eu mais uso, a autonomia Uhum. para escolher o que você quer para a sua vida. E eu não quero ficar gastando minha vida para tirar essa flacidez no braço, até porque não vai sair. Mira, tem uma questão nessa história e na história anterior que fala sobre mulheres que vinham seguindo um protocolo, e aí chegou os 40, elas quebram esse protocolo. Miranda July escreveu o De Quatro, que é um livro que foi lido por muitas mulheres também, de uma mulher que vem ali, casamento, tudo certinho, quebra o protocolo. Me parece que as mulheres 40 a 50 têm quebrado bastante esse protocolo, e eu queria linkar isso a esse desejo, e aí eu vou falar por mim também. Não é que eu queria voltar, eu não queria ser mais jovem, mas eu também não queria envelhecer. É um momento tão bom que parece que a gente quer congelar. Cara, só congela, vai. Depois você me deixa ficar velha. Eu não quero envelhecer. Eu quero ser velha, mas eu não quero envelhecer. O quanto a gente pode linkar também esse momento de poder dessa mulher, porque depois dos 40 você já cumpriu algumas coisas, você já tá mais segura, você já tá mais em paz com o seu corpo, você se sente um pouco, e eu tô falando tudo um pouco, porque tem gente que vai se destacar mais numa coisa, outra em outra, mas você começa a se preocupar talvez um pouco mais com você mesma. E eu acabo linkando isso a esse desejo de congelamento no tempo. Como que a gente pode tentar descongelar um pouquinho, para não ter medo de perder essa fase, ou vai com sofrimento mesmo? Vai ter medo, vai para o sofrimento mesmo e vai envelhecer de qualquer jeito, e eu vou te dizer, vai melhorar. Melhora. É um paradoxo, eu falo isso o tempo todo, é o paradoxo da velhice, porque nunca nós estivemos tão bem na nossa velhice, nunca tiramos tantas. Acaba de sair um estudo do BID, dizendo que hoje, aos 70 anos, uma pessoa tem a mesma saúde física e mental que uma pessoa tinha aos 50 anos, nos anos 2000. Em 25 anos, nós ganhamos 20 anos de saúde física e mental. Então, vai com Homens e medo, mulheres, porque eu tendo a acreditar homens que e as mulheres estão ganhando um pouco mais que os homens. Fui numa festa de as mu 50 anos esses dias, que as mulheres estavam assim, ó, todas não, as dançando, mulher todas arrumadas, e os caras tudo no cantinho, meio triste, meio barrigudo, meio calvo. Como é que você vê ó, essa diferença de avanço na perspectiva de uma vida melhor?
me parece que está melhor para as mulheres do que para os homens. Até porque eles não precisam investir tanto, porque eles já estão na posição de dominantes só por serem homens. Então, a velhice para eles não perde tanto capital como perde para as mulheres. Então, eles ficam lá do jeito deles, não precisam investir tanto. As mulheres investem a vida inteira, ou mais as médicos, cuidam dos dentes, cuidam da. As mulheres investem. Quando eles envelhecem, na minha pesquisa mostra isso. Eles estão. Tanto é que eles morrem mais cedo e eles têm muito mais problema de saúde e estão muito mais agora está mudando um pouco, mas estão muito mais descuidados, que as mulheres fazem os preventivos, vão aos Mas agora médicos, as eles minas só estão pegando os mais novinhos, eu acho que os mais velhos vão ter que se cuidar, né. não, isso com o tempo vai acontecer, já está acontecendo, já está começando uma tendência dos homens se cuidarem mais. Mas vale para homens e mulheres, mas as mulheres estão envelhecendo muito melhor do que os homens. Mas elas sofrem mais, porque eles vão acumulando outros capitais ao longo da vida que chegam na velhice, só por serem homens, já estão numa posição boa. Tanto é que eles se separam e casam 2 minutos depois, com jovenzinhos, né. Uhum. E nós acreditamos, aí que eu acho que a gente pode mudar o verbo, porque nós acreditamos que perdemos capital com o envelhecimento, e perdemos poder quando colocam essa etiqueta na gente. A gente não perde nada, a gente só ganha e só vem ganhando muito. Agora, os valores culturais dizem que a gente perde. Como nós vamos mudar? Primeiro, tendo consciência da cultura que a gente vive. Uhum, Isso sim. não é individual nem psicológico, é Uhum. cultural. Segundo, fazendo escolhas livres, apesar da cultura. Então, é assim que as mulheres estão mudando. As mulheres estão inconscientemente, olha que bacana, falando é, eu vejo isso muito na minha pesquisa, principalmente mulheres de mais de 50 anos. Uhum. As de 40 eu não vejo tanto, mais de 50. Menopausa é uma fase, assim, que mexe pra caramba, elas ligam o botão do foda-se. Foda-se. É, não posso ir à praia de biquíni porque eu tô velha? Foda-se, eu vou à praia. Posso namorar garotão porque eu tô velha? Foda-se. Elas têm uma urgência, eu chamei isso, olha que lindo, eu invento muita categoria, né. Eu chamei isso de velha euforia. Pô, a vida inteira fiquei prisioneira, cuidando de todo mundo, agora é a minha hora. Velha euforia. Então elas tem mulheres que só tiveram homem na vida, namoram entre aplicativo, transam com um monte de cara, compra vibrador, velha euforia. Mas eu gosto mais de outra categoria que eu criei também, que chama velha autonomia. Não precisa sair fazendo tudo que você não fez se você não quiser. O que você tem é que escolher com autonomia a velhice que você vai ter, queira ou não, sofrendo ou não, com vergonha ou não, com medo ou não. Vai ficar velha. Nós vamos ficar cada vez mais velhas. E cada vez melhores, hein? De É isso, saúde esse é o física e ponto, mental. é que eu acho que é isso que você convida a gente para fazer uma mudança de perspectiva, né. E não é difícil, porque a gente tem essa perspectiva já olhando para frente, para os homens. Porque você olha, a discussão que a gente já teve muito na mídia do o cabelo branco para o homem, fala que ele já atingiu status, poder, ele é sábio, ele é seguro. Então tem muito de desejável no sinal da velhice, porque ela está associada a sucesso, está associada, né, a confiabilidade e tal. Como a gente está tirando o marcador de gênero para todas as coisas, tentando pelo menos, questionando pelo menos, né, da mesma maneira que eu estou dizendo que o homem pode ser um cuidador para as crianças, né, para os idosos, para ele mesmo, enfim, que o cuidado não está ligado a gênero, a gente pode emprestar esse olhar, né, que a gente sim,
todos esses sinais que mostram no corpo que a gente está mais velha, também mostram no corpo que a gente está mais madura no sentido de, sim, eu vou saber mais, porque eu vivi mais, eu tenho mais estrada, eu sou mais experiente. Isso pode também ser um marcador de prestígio, não precisa ser um marcador de perda de prestígio, certo? Principalmente Quando a gente conseguir tirar o óculos da velhofobia, que é o medo e o pânico de envelhecer, e colocar os óculos da velha autonomia, a gente vai achar isso lindo. A gente acha, pô, que mulher bacana. Olha 68 anos que eu tenho, ela tá muito bem, fazendo coisas maravilhosas, casada com um homem que ama ela, que produzindo pra caralho. Por que, sabe, velho, eu acho que só nessa hora que a gente conseguir fazer isso, ó, botar outro óculos para enxergar que a velhice é bonita. E tem mulheres que fazem isso. Não só no cabelo branco, porque também fica essa pressão, tem que ter cabelo branco. Tem mulheres que fazem. A barriga grávida da Leila é isso. É uma mudança de óculos, é uma mudança de olhar. Veio, tirou. Olha que linda a mulher grávida. Olha que lindo mostrar os sinais de que você está grávida, de você estar feliz. Nós escondemos, Ju, nós escondemos. Nós colocamos 1000 máscaras, coloca a blusa assim, no mau calor, para esconder. Não esconde. Talvez Muito se bom. a gente mostrar, cada vez mais mostrar, nós vamos mudar o nosso olhar. Mas ninguém está Muito bom. eu mostrando. acredito Só está que mostrando o cabelo branco, o resto É. está tudo escondido. tem uma mudança muito significativa, né, que o envelhecimento, como a vida da mulher era muito centrada em reproduzir, ter filhos, quando você não vai mais reproduzir, seu valor diminui. Então eu queria fazer um agradecimento a todas as mulheres que nunca quiseram ter filhos, porque elas são Eu. as primeiras a falar: o meu valor não está nisso, está em outra Eu- coisa. Quanto mais a gente dissocia a maternidade do valor da mulher, mais em paz ela vai poder envelhecer. Porque ela não perde nada. A menopausa não é perder, né? Inclusive, eu acho que o olhar oriental para a menopausa é muito diferente do olhar ocidental, que já valoriza esse lugar da sabedoria, do amadurecimento. Então, fazer ou não filho, poder ou não reproduzir, vai para esse lugar de não perder nada. Você não perde a virgindade e depois você não perde a capacidade de ter filho. A vida vai passando e você vai Outras aprimorando fases, né? outras fases. Hoje acabou de sair, pouquíssimo tempo, 37% das mulheres brasileiras não querem ter filho. Eu não tenho filho, mas eu era uma transgressora quando eu decidi não ter filho, né? Quantas mulheres não me disseram: quem vai cuidar de você na velhice? Como que vai ser? Não sei o quê. Hoje ninguém fala mais nada, né? Fica quieta e ainda acha que eu fiz a melhor escolha. Mas naquela época eu fui massacrada só por mulheres. Isso que eu acho que vocês têm um papel tão importante. Se a gente não muda nossas percepções, Verdade. valores, não muda nada. Ninguém vai mudar. A cultura não vai mudar se nós não mudarmos. Perfeito. Então, não ter. Hoje, 45% parece das mulheres americanas não querem ter filhos. Então, isso já mudou. Mas os valores não mudaram. E não é só a maternidade, é todo o resto associado à juventude feminina, como se nosso único valor fosse a nossa aparência jovem. Então, estamos perdidas, né? Porque Exato. a velhice é uma fase muito maior do que a juventude. Exato, não, e dinheiro você pode acumular, tipo, pode ser que você consiga, pode ser que você não consiga. É uma batalha que é possível vencer. Agora, batalha contra o tempo é impossível vencer. Então, eu falo Você não sempre quer vencer, porque a opção é você morrer já. Exato. Eu falo pra Cris, eu não gosto de entrar em jogo que eu só posso perder, né? Então muda o jogo. Acho que tem um pouco disso. Vamos pra última história? Conheci ele numa noite, num rolê na Augusta. Eu tava com 30 e poucos, tinha acabado de levar um pé na bunda, chorosa, desacreditada de tudo. Ele é 11 anos mais novo que eu. Justamente por eu não acreditar em nada, eu fui absolutamente sincera. Eu falava tudo o que pensava, chorava as pitangas, e ele também. E a gente se apaixonou assim, loucamente.
Só que eu realmente não acreditava nessa história. Ficava na terapia pensando se eu estava me boicotando namorando uma pessoa tão jovem. Até que eu resolvi me entregar justamente porque eu não conseguia ficar sem ele. E a partir daí a gente nunca mais desgrudou. Foi tudo muito rápido, um flow de é pra ser e aconteceu. Eu engravidei do Miguel, que nasceu em 2015, depois da Aurora, que nasceu em 2019. A gente viveu a pandemia juntos, isolamento juntos, mudamos de cidade, transicionamos carreira. No dia a dia, a gente até esquece a diferença, mas ela aparece nas visões de mundo, nas referências, na geração. Tem coisa que é sim muito diferente. E ao mesmo tempo, é aí que eu adoro ele, porque a gente troca. Mas é claro que eu não tinha toda essa segurança desde o início. Eu tinha medo da gente se desconectar por essa diferença de idade, da gente querer coisas diferentes. Em algumas discussões, quando eu achava que ele estava sendo imaturo, eu dizia: deixa, daqui a 11 anos você vai entender o significado de algumas coisas. Por outro lado, ele foi muito maduro de assumir uma paternidade tão jovem. E isso é uma marca na história dele, uma coisa que eu nunca vou conseguir entender plenamente. Porque eu tive filho com 36, ele teve com 25, é outra história. Para mim, esse gap de perspectivas e vivências é muito real. Em vários momentos da nossa relação, esses foram os maiores desafios. A gente conseguir transcender a dificuldade de empatizar com o outro. Foram encruzilhadas que a gente ultrapassou por escolher a gente. Claro que eu não escapei do clichê do medo de quando eu ficar mais velha ele vai me largar por uma mulher mais jovem. Eu acho até meio infantil, para dizer a verdade, mas é irracional mesmo. 12 anos depois, esse grande medo não se comprovou. Eu não me senti velha e descartável como a cabeça queria me convencer. Só que, e aqui vem a honestidade, a pressão estética volta em ondas. Agora, entrando na perimenopausa, voltou tudo. Sentindo o corpo, o colágeno caindo, a barriga crescendo, a bunda caindo, o peito caindo, a gravidez. Aí atravessa e melhora. E depois volta em outro movimento. E eu penso, será que eu vou ficar muito velha para ele? E aí, terapia. Porque não é uma questão dele, é um pensamento que me aprisiona. Enquanto a gente faz planos de futuro, eu tô aqui noiando, sabendo que é mais sobre a minha cabeça do que sobre nós dois. Eu queria trazer a pergunta, que aparece nas 3 histórias, que é: "Ele vai me largar para ficar com o mais jovem". E essa ilusão que a gente tem que se tá com um cara da mesma idade ou mais velho, isso não vai acontecer. Então, o que que são essas ilusões, né? "Ah, se o cara é menos poderoso que eu, ele não vai me largar. Se o cara é mais poderoso que eu tenho que correr e ser tão poderosa quanto ele, senão ele vai me largar". Essa iminência, né, essa ficção que a gente cria. Aqui eu tô mais seguro, aqui eu tô menos seguro. Como que a gente olha para esse lugar e reconhece que isso é uma ficção, uma ilusão, uma história que a gente contou pra gente? Eu tendo a acreditar que é mais fácil casais da mesma idade, o cara trocar por uma mais jovem do que um cara mais jovem. Como é que isso acontece na prática? Como que a gente muda, Ivete, eu adorei esse jogo, né, muda esse jogo, né, que a Ju falou. Vamos mudar esse jogo? Olha os dados, quem mais pede divórcio, quem mais lá dos homens são as mulheres. O divórcio grisalho agora que está bombando no Brasil, são as mulheres que querem se separar, querem ser livres, nem que não querem casar mais, querem viver a vida, querem ser livres, querem curtir as amigas, querem viajar. É só olhar os dados, quem mais larga, entre aspas, são as mulheres, Que não estão são os cansadas homens. de cuidar e não ser cuidadas. Então, se elas casam esperando proteção e cuidado e não entrega, a mulher vai se separar porque é mais Mas leve ficar sozinha. não é mais livre, é autonomia, eu não preciso de homem para nada. Aliás, ele só atrapalha a minha vida. Então, se eu tiver uma relação, eu quero que seja boa, que me acrescente coisas, não que me estude. Então, como que a gente muda esse jogo? Primeiro, quem mais larga os homens não são não, quem mais larga os casamentos, quem mais se divorcia não são os homens, são as mulheres. Os homens tendem a, quando estão bem, estão satisfeitos, eles ficam na relação. Segundo, eu acho muito bom ficar insegura numa relação. Quem tem muita segurança acaba tratando aquilo como, sabe, a pior roupa, a pior cara, a pior. Então, eu
que tem uma relação. Eu já fui casada e sempre fui casada e me relacionei com homens bem mais velhos. Então eu achava que eles nunca iam me largar, porque eu era jovenzinha, bonitinha, e eles eram velhos. Eu me separei de todos, fui eu. Hoje, eu tomo muito mais cuidado, não porque ele é mais jovem, mas porque eu quero ter eu escolhi, com a minha autonomia, ter uma relação mais velha, depois de mais velha. Então eu sei que é muito fácil acabar e é muito fácil eu querer me separar também, eu ficar insatisfeita, eu cansar. Então, ele sabe e eu sei que tem que cuidar todos os dias, que não pode pôr a pior roupa, a pior cara, ser desagradável, ser ofensiva, ser violenta, ser debochada. Eu cuido muito mais da minha relação, porque eu me sinto insegura. E não é porque ele vai me largar, é porque eu também posso largar. Então, como é que sai dessa quando você casa com uma relação com um homem, né, que supostamente vai te dar muita segurança, o que acontece? Logo vira uma coisa, de ou até desagradável, ou de rotina, ou com o pior que eu escuto das mulheres: "Eu me tornei a pior versão de mim mesma com ele". Uhum, uhum. Você para de crescer, Hoje né. Hoje, o que eu quero é ser a melhor versão de mim mesma. Se eu tenho um parceiro, eu quero que com ele eu seja a minha melhor versão, não a minha pior, senão para quê? Provavelmente não é porque ele é mais jovem que ele vai se separar de mim, Uhum. é porque eu estou insatisfeita comigo mesma, que eu posso um dia querer me separar. Então, a pergunta que eu quero te fazer tem muito a ver com, essa questão de melhor versão, porque eu acho que tem coisas que a gente vê ligada com o particular e tem a ver com o geral, tem a ver com relações mesmo. Quando ela fala sobre a dificuldade de transcender para entender a vivência do outro, a perspectiva do outro, eu sei que ela tá falando de uma coisa de idade que é tipo: "Puxa, ele tá 11 anos atrás, eu já vi isso aí, mas eu tenho que ter, empatia de deixar ele viver também, e ao mesmo tempo ele tem que ter". Como é que a gente dá esse salto? Eu entendi o que ela falou, só que eu ouvindo isso, penso no meu casamento e penso quanto eu tenho que fazer esse salto com meu marido, porque ele vê o mundo de um jeito muito diferente do meu, muito. E às vezes eu quero abrir a cabeça dele e enfiar como eu vejo, pra gente ver igual. E assim, essa encruzilhada que ela falou, eu gostei muito do jeito que ela falou, sabe, que é às vezes é tão difícil, eu não consigo entender, assim, no calor da hora eu não consigo, eu tenho certeza que é para um lado, ele tem certeza que é para o outro, é muito frustrante, e a gente só saiu de algumas encruzilhadas, não porque a gente chegou numa resposta ou conseguiu entender, ou só porque a gente escolheu ficar junto mesmo, sabe. E eu acho que isso é a nossa melhor versão, assim, sabe. Por isso que eu acho que casamento ainda vale a pena e que as relações como a minha com a Cris, com o filho, com qualquer coisa, vale a pena, porque é nesses conflitos que a gente é obrigado a olhar para o que é importante pra gente, pra como a gente se posiciona no mundo. É nessa dificuldade de transcender que ela fala que, pra mim, eu acho que a gente cresce, não? É tão bonito isso que você falou. Eu acabei de fazer um pós-doutorado em psicologia social e eu tenho uma parte enorme que eu falo dos casamentos, né, que eu chamei de casamentos predominantemente adoecidos e casamentos predominantemente saudáveis, porque ninguém é saudável e ninguém é adoecido no total. Nós somos uma régua aqui que vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Mas eu vi, nesses casais que eu pesquisei, algumas características de mais saúde ou de mais doença, tá. E não tem nada a ver com a idade, não tem nada a ver com escolaridade, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com físico, aparência. Nos casais mais saudáveis, os momentos de conflitos, de dúvidas, não questionam o relacionamento como um todo. Eles existem, é que são difíceis pra caramba, mas eles provocam um enorme crescimento do casal.
Nos casais doentios ou tóxicos ou adoecidos, não existe esse crescimento. É quem vai ganhar, quem vai vencer, quem vai mudar, quem vai Quem vai desistir, ceder, né? quem vai ceder, que eu acho uma palavra horrorosa. Então fica isso e não mudam, não transformam, não crescem, não evoluem. Então o segredo, para E o mim, pior, né, hoje, tem nesse casal adoecido, tem uma hora que desiste. Uhum. Um desiste do outro. desiste até de brigar, não quer mais nem mais brigar, sabe? Porque não sai do lugar, é repetitivo. Um casal Repetitivo. é repetitivo, é sempre, pode mudar o assunto, mas é o mesmo tipo de conflito, de briga, é essa disputa. No casal mais saudável, e não somos nós, tá? Mas cada momento de conflito que parece que ninguém vai superar, tem um investimento quando supera, porque eles não estão colocando em jogo a relação como um todo. Eles estão vivendo um conflito, mas sabem, não é segurança não, sabem que se não superar esse conflito, não vai ter segurança nenhuma, não tem, como que diz, garantia de que a relação vai ser para sempre. Então tem uma coisa tão bonita que é casais mais saudáveis brigam, disputam. Talvez esses casais mais adoecidos briguem até menos, porque estão cagando para o outro, estão fazendo a vida deles, cada um de um jeito, e foda-se o que o outro pensa, estão mentindo pra caramba, estão sendo infiéis, sabe? Porque não estão nem aí. Mas os casais que eu chamei de mais saudáveis, eles vão brigar sim, e vão conseguir superar e melhorar com o casal para a próxima briga. Então tem uma coisa assim, a próxima Melhorar briga para a próxima briga é um bom não, conceito. antes, Ju e Cris, antes eu fantasiava que um casal saudável é o casal que não brigar. Eu Sei como é. fantasiava isso. Agora, hoje, depois de tanta pesquisa e depois de tantos relacionamentos, eu acho que brigar sim, mas sempre pensando, sabe, não pode perder nunca, nunca o limite. Uhum. A minha supervisora de pós-doutorado é uma psicóloga incrível. Ela falou assim, que a música perfeita é aquela, no se passar do limite a casa cai, regra 3 do Do Vinícius e do Vinícius. Toquinho, sabe, não Tantas pode você fez. abuso. Qual é a sua regra 3? Eu tenho uma regra 3. Se me xingar, me chamar de neurótica, histérica ou qualquer coisa, acabou, porque eu não suporto isso. Violência física, violência verbal, violência psicológica, proibido. Essa é a minha regra 3. Eu tenho a minha regra 3. O mínimo de violência já para mim acabou, mas o resto pode ser construído e Pois vamos é, para a mas próxima. tem uma questão, eu acho que principalmente nessa geração que está fazendo questionamentos agora, a mulher ela socialmente, eu acho que a gente foi muito educada a 2 coisas, a gente não reconhece a própria sobrecarga, a gente olha para a situação e fala: "Não, mas vo enxerga a quantidade de coisa que você faz", igual um peixe não enxerga a água do aquário. Então ela acha que o negócio está de igual para igual. Mas quando ela tem uma distância, ela percebe e fala: "Não, não é de igual para igual isso aqui. Eu tô trampando mais, eu tô cuidando mais, eu me preocupo mais". Então eu acho que isso é uma questão muito socialmente imposta, é muito difícil você enxergar uma carga depois de tempo demais você tá carregando ela. E a segunda coisa que eu acho que a gente foi muito socializada a fazer é desistir da briga. "Ah, ele é assim". E aí você vai aturando, Isso. você Mas faz aí toda a eu adaptação, né, e isso. aí não, ele é desse jeito. E aí o que eu queria te perguntar, para colar aqui um pouco na história dela, que tem até uma certa condescendência, quando ela diz: "Daqui 11 anos você vai saber como é". Eu queria te perguntar sobre isso, até que ponto, o que que é a gente estar se adaptando do outro, com o outro, e até que ponto eu simplesmente abrir mão disso aqui e aí eu mudo para sustentar a relação. Como é que a gente consegue enxergar isso?
Olha, eu hoje eu enxergo tão diferente a ideia de reciprocidade, porque a ideia de reciprocidade é: eu trabalho 20 horas, você tem que trabalhar 20 horas. Eu boto Uhum. R$ 2.000 no casamento, você bota 2.000. Eu olho os filhos 5 horas, você olha os filhos 5 horas. Para mim isso não é mais reciprocidade. Concordo. Reciprocidade é o que eu preciso para ficar bem, a hora que eu preciso, se ele está junto comigo e vice-versa. Então eu posso dar muito mais dinheiro, posso trabalhar muito mais na casa, isso para mim não entra na minha conta de reciprocidade. Eu posso comprar muito mais coisas para casa, eu posso isso para mim não é reciprocidade, é no momento que eu estou precisando de coisa, estou precisando de escuta, estou precisando desabafar, ele está me ouvindo, está me dando atenção. Reciprocidade não é me resolver meus problemas. Por exemplo, eu que marco todas as consultas médicas, eu é que levo todos os médicos. Reciprocidade não é ele fazer isso também por mim. Não. Reciprocidade é: eu vou fazer um exame importante amanhã. Você vai comigo? Você vai estar presente? Então, provavelmente, numa conta objetiva, olhando de fora, talvez eu dê muito mais. Talvez. Uhum, uhum. Talvez. Talvez dinheiro, casa, comida, cuidado, talvez, mas eu me sinto reciprocizada, porque quando eu preciso e eu quero, ele está junto comigo e eu sei que eu posso contar com ele. Putz, Miriam, Então, mas aí onde que eu acho que tá pode acontecer uma cilada. autonomia, A gente quer muito autonomia, pouco, a gente foi não, ensinada a querer pouco, a exigir pouco. autonomia. Esse pouquinho que você me dá já é um montão para mim, então eu faço o resto todo. Porque afinal de contas, a gente teve uma discussão, eu e a Cris, por causa disso, de que assim, as escolhas não são feitas no universo perfeito, não são feitas no mundo de Platão das ideias. As escolhas são feitas diante do que está disponível. Se o que está disponível, no geral, porque a cultura exige muito mais das mulheres, elas estão oferecendo muito, e os homens estão oferecendo pouco, eu nem lembro quem era a pessoa que a gente estava falando, mas eu falei, Cris, a base é 50% é violento. Então esse cara já não é violento. Nossa, entregou muito. Ah, lembrei. O outro os outros A nossa régua é 30% baixa. são ausentes, estão só de corpo presente, mas não constrói a relação. Esse cara apareceu, não é violento e é carinhoso. Já é o suficiente para ser incrível. Para quê? Para mim não. Eu Pois é, acho que eu acho você que a gente você tem que ter a tua regra. Não existe essa regra, é universal, cultural, que vai te se você tem liberdade para criar sua regra. Se você, pelo visto, quando diz: "Eu estou muito mais sobrecarregada", você não está sentindo que tem uma relação de reciprocidade. Mas não é por uma régua cultural, é pela régua do seu casamento. Você sente, como a maioria das mulheres brasileiras sentem, que dão muito mais do que recebem. Ponto. Eu não sinto. Por quê? Porque eu dou o que eu quero dar Uhum. e eu recebo o que eu preciso receber. Então, É isso para aí. mim, a lógica da reciprocidade no meu casamento não me sobrecarrega, porque eu tive a autonomia de escolher uma relação em que eu dou isso e que ele dá isso, e ele me dá muito e eu dou muito. Aliás, não vou dizer que ele me dá 100% do que eu preciso, mas ele me dá o que é mais importante. Então, Cris e Ju, se a gente seguir com réguas culturais, as mulheres vão se fuder sempre, sempre. Agora, se a gente criar nossa regra, e olha, eu vou te falar, provavelmente meu marido acha que dá muito mais do que eu. Certeza. Porque a Bruna já acha que tá dando por causa da comparação, né? Porque só dele comparecer já tá no top Não, 1%. arrasante. provavelmente ele acha que ele dá muito mais do que eu, Com mas na certeza. nossa lógica de reciprocidade, funciona. E quando não funciona, tem as brigas. E nas brigas, a gente vai ajustar essa lógica de reciprocidade.
É O isso que aí. eu acho que é o problema maior, Cris, é quando você se sente sobrecarregada e cobra uma pessoa que já acha que está te dando mais Exato. do Eu que eu vou te você dizer do que você, do que você está dando para ele. Aí nunca vai chegar a um é, crescimento. a minha métrica de reciprocidade, engraçado você falou isso, eu fiquei pensando, eu acho que é quanto que eu percebo que ele tá fazendo coisas que ele não quer, em porque ele me ama. Então não é quem faz o quê? Assim, e tudo bem se ele é muito mais sensível do que eu, qualquer coisinha que ele faz é muito. Eu sou muito mais insensível para isso, eu faço mais. Agora, é isso, é todas as vezes que ele levanta puto, reclamando e vai lá e faz, eu falo: "Esse aqui ainda tá investido, né". Então cada coisinha que ele faz então, eu entendo o que você está falando de reciprocidade, que é, se a gente for medir atividade por atividade, quem faz mais, talvez não bata a conta. Dinheiro, Gente, não dinheiro. bate Não a é sobre conta. isso, gente, não é sobre 50-50, não é sobre isso que eu tô falando. O que eu tô falando é, as mulheres têm baixa autoestima. Quando você tem baixa autoestima, você cobra pouco, porque você acha que você merece pouco. E aí, Acho básico, bom um ponto. básico que o Cris, cara te dá, você já tende a achar que é muito. posso Por discordar? favor. Todo mundo tem baixa autoestima. Bom ponto. Pessoa Mas que tem não gente que tem finge baixa bem, né. tem gente que finge que são os arrogantes, prepotentes. Não estamos falando dessas pessoas aqui. Todo mundo tem, eu odeio esse conceito de autoestima, porque parece que alguém tem uma boa autoestima, ninguém tem. Eu pesquiso há 30 anos, só pessoas muito nojentas, psicopatas, é que acham que têm boa autoestima. Então, tira essa palavra autoestima. Agora tem uma coisa Adorei. que você falou que é importante. Não é que às vezes não é verdade que as mulheres cobram pouco. As mulheres cobram pra caralho. As mulheres cobram Também acho. o tempo todo dos outros E de e de si, si. principalmente. É isso aí, também Então, acho. essa história de que cobra pouco, também eu tirei a autoestima e vou tirar o cobra pouco, porque Hã. as mulheres cobram muito, muito. Eu acho até que a gente tem uma expectativa com relação ao outro e a nós, é que é insuportável. Então a gente cobra muito e a gente está sempre insatisfeita. Isso é normal, não, normal não, isso é comum. Isso é comum. Eu não Onde conheci fecha a até hoje. conta então, de tantas Ó, mulheres que estão em posso relacionamentos que elas brincar? sentem que não estão bom? Ou como que a conta Todas, fecha? todas, todas estão insatisfeitas. Ou porque não tem o marido, ou porque tem o marido. Ó, eu fiz uma palestra há pouco tempo, e eu estou escrevendo sobre isso, que um engenheiro me contou depois da minha palestra que a mulher dele reclama o tempo todo, que ele suportar, que não aguenta mais. Aí ele brincou. Depois de um tempo: "Quanto você está satisfeita comigo? Você é infeliz comigo? Você está infeliz comigo? Quanto por cento você está infeliz comigo? Ou está feliz?" Ela me deu uma risadinha: "Não, eu estou 98% feliz", ela respondeu. Aí ele falou: "Então fica tranquila, porque não existe mulher 100% satisfeita". Aí a mulher respondeu: "Existe sim, uma mulher 100% satisfeita com o marido". Hã. A Lidiane, mulher do Tony Ramos. Ele é o marido perfeito. Ele é o marido que fiel, ele é 50 anos, diz que ela é maravilhosa. Ela é a mulher 100% satisfeita, a única mulher do mundo 100% satisfeita. Aí, Cris e Ju, eu criei uma régua que chama tomímetro, para medir o grau de satisfação das mulheres no ideal Tony Ramos de Duvido marido. que você falar com a Lidiane, ela vai estar tão feliz assim, mas vamos lá. Então, aí eu perguntei para o meu marido: "A tua medida do tonímetro?" E ele respondeu: "Varia entre 87% e 93%, mas eu tenho certeza que nem o Tony Ramos chega a 100% no tonímetro. Então, a minha régua hoje, é óbvio, eu não saberia dizer
porque o Tony Ramos realmente para mim é o ideal. Vamos dizer que meu marido está lá nos 87% que ele acha que está. Eu acho, fora a Lidiane, que talvez nem ela, não existe mulher que acha que está dando menos do que está recebendo. Concordo. Não existe. Então, Claro. na Então as nossa mulheres só são regra, chatas, o negócio delas é reclamar então. não, eu não falei isso. Eu Não, falei que isso eu é tô também, tentando. isso é cultural. Pois A é, gente para fechar acha que essa existe. conta. Para fechar essa conta, eu acho que em vez, eu gosto de uma expressão que eu criei também nesse negócio que eu estou escrevendo. Em vez de DR ser discutir relação, para nós é muito melhor DR dar risada da gente. Em vez de falar que nós somos chatas, dá risada dessa nossa expectativa impossível de tudo ser maravilhoso no casamento, no nosso corpo, nós temos. Eu acho que existe essa possibilidade. Em vez de ficar reclamando, BR, dá risada da gente. E fala, eu brinco, depois que eu comecei a pesquisar isso, eu brinco com meu marido o tempo todo. Eu falo, pô, deixa de ser lindiguinho, compra um negócio lá que eu quero. Eu te levo para o médico, você não compra esse negócio que aqui custa R$ 150. Pô, e a gente dá risada. Eu consegui transformar a DR em DR da risada. E eu acho que é muito melhor. Não quer dizer que eu não sou chata. Eu sou chata também, e ele também é chato. Mas nós podemos, tendo consciência disso, brincar muito mais com as nossas Deixa próprias chatices. deixa eu te fazer uma última pergunta, já que você está falando de uma escala. No seu livro você fala que na sua pesquisa você fala que esses relacionamentos são mais felizes. Por que que você fala isso? Que Porque régua é essa? tem que brigar o tempo todo com os nossos próprios preconceitos, com as nossas próprias inseguranças. Tem que provar para nós mesmos que nós queremos ficar juntos. Porque é tanto preconceito, é tanta vergonha, é tanto medo, né, do vai me largar, não vai me largar, aqui está tudo caindo, é tão que tem que ser no dia a dia, não pode bobear. Eu não bobeio, ele também tentando não bobear. Às vezes ele explode, e meu marido é mais explosivo e eu sou implosiva. Eu me fecho, fico 3 dias sem falar com ele. Acontece, cada vez menos, porque eu sei que isso é adoecido, é o lado adoecido da nossa relação, e ele sabe também. Então, nós temos que mudar, temos que transformar isso. Não adianta ele ficar explodindo e não adianta eu ficar implodindo, porque isso não leva a nada. Mas Então aonde que você como depois é que você consegue fazer essa afirmação que são casais mais felizes? Que, né, que quando você compara casais que têm a mesma idade, casais em que o homem é mais velho, casais em que a mulher é mais velha, você chega à conclusão de que esse arranjo da mulher ser mais velha, dá em casais mais felizes. Como é que você chega nessa conclusão? porque eu pesquisei casais de todas as idades, casais mais tradicionais e esses casais. Eles, principalmente os homens, dizem: "Eu já me relacionei com mulheres mais jovens e não foi tão legal, sabe, essa mulher", e elas dizem: "Eu já me relacionei com homens mais velhos e não tinha essa reciprocidade, essa admiração, esse respeito que existe hoje". Então eu acho que o fato de ser uma relação culturalmente mais frágil, né, É, por talvez enquanto talvez por casais que enquanto, não vivem em relações padrão, Isso. eles precisem todo dia trabalhar para aquela relação ter um espaço na sociedade, aí já é reforçar o amor todo dia. exatamente, e saber por que a gente está junto, que não é porque por causa da idade, da altura, do dinheiro, da educação, não. Nós estamos juntos, porque a gente realmente ama, se respeita, e eu vou falar uma coisa linda, a gente aprende a ser uma pessoa melhor, a nossa melhor versão. Hoje eu tenho certeza que eu sou uma versão muito melhor de mim do que eu fui nas relações em que os homens eram bem mais velhos do que eu.
Tá, Eu o que você está preciso. dizendo é que você tem a inércia contra você e a força para superar essa inércia grande da cultura te faz ou Isso. desistir, Você briga para e aí, desistir, entendeu? então, para que o que sobrevive, sobrevive mais forte. Exato, é seleção O natural. que Seleção não me natural. mata, o que não me mata me fortalece. Nietzsche. Nietzsche. E eu sinto isso. A cultura não conseguiu matar um monte de coisa, né? Não conseguiu matar o fato de eu ter decidido não ter filhos, não conseguiu matar o fato de eu ter feito uma trajetória completamente diferente, não conseguiu matar o meu amor por um homem mais jovem, me fortaleceu. Eu me sinto mais forte hoje, apesar dos meus medos, vergonhas e inseguranças. E Vai por com isso que medo eu mesmo. e vai com medo e começa a brincar. Por isso que eu criei o Manifesto das Velhas Sem Vergonhas. Vamos ser uma velha sem vergonha. Tá certo, Juliana, tá feito o convite, assim que você ficar velha, você fica sem vergonha, tá bom? Eu acho que eu já vou começando a praticar agora. Miriam, muito obrigada. É sempre uma alegria conversar com você. Você sempre dá muita coisa pra gente ficar pensando, depois você vai ficar sendo citada. Quando você sentir a orelha vermelha, É a gente. porque eu tô te citando em algum lugar. É um prazer te receber no Mamilos. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento e suas experiências pessoais também, que enriquecem muito. Ju e Cris, eu adoro Mamilos, adoro, acho vocês incríveis, acho vocês assim, sabe, conteúdo, consistência e coerência. Isso tá raro na nossa cultura, principalmente quando falamos desses temas tão importantes. Então, olhem, estamos juntas, sempre. Bora, essa relação vale a pena. Gente, obrigada por quem ficou até aqui. Você já sabe, né? Seja o algoritmo que você quer ver no mundo. Manda esse conteúdo para sua amiga cheia de preconceitos que tá olhando para os novinhos. Vamos ampliar esse mercado, gente. Vamos dar o play no amor. Mamilos. 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 Mamilos.